Havia certa vez um homem e uma mulher que há muito desejavam em vão uma criança. Parece conto de fadas, né? Mas não é. Hoje nós vamos falar do dorama recém-finalizado A Bruxa, que trouxe um final sensacional, muito longe do que eu esperava. E eu tenho certeza que você vai gostar de saber sobre o que esse final tão bom trouxe pra gente. Eu me chamo Keldma, espero que vocês estejam bem e vamos lá falar sobre esse dorama maravilhoso que nos pregou muitas peças e que sim, deixou a gente com a pulga atrás na orelha achando que tudo daria errado, mas no final deu tudo certo. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e principalmente de comentar o que você achou sobre esse dorama. Foi um dorama muito curtinho, eu concordo. Foram apenas 10 episódios, mas pra que enrolação? Foram 10 episódios muito bons de serem assistidos. E cá entre nós, porque a gente esperava tanto que esse final desse certo. Porque esse dorama ele foi muito intrigante, porque ele trouxe uma bruxa que na verdade era uma vítima e que no fim das contas nem era uma bruxa. O dorama quis mostrar que se você ama, você tem que lutar pelo seu amor, independente das dificuldades, independente do que aconteça, independente das pessoas que se opuserem à sua situação e principalmente você tem que saber controlar os seus pensamentos. Muitas vezes os seus pensamentos te levam para baixo, e estando lá embaixo fica mais difícil de você conseguir pensar sobre aquelas coisas que você achava que daria certo. Então, nós temos nos contos de fadas histórias muito interessantes que nos trazem diversas coisas. E foi isso que eu achei mais interessante nesse dorama. A Bruxa traz uma ideia de uma bruxa que, na verdade, não é má. E que esperava muito intensamente poder amar e poder ser amada. Só que, como a gente já sabe, infelizmente os rapazes que se apaixonavam por ela morriam. Então nós temos o nosso Lee Dong-ji que decidiu que iria descobrir qual era o problema e depois de muitos processos sendo seguidos, ele descobriu que existia uma variável e essa variável eu só vou contar pra vocês no final. Nos últimos episódios, nós vimos que ele foi embora e não deixou rastros e como eu tinha falado pra vocês, sim, ele deixou realmente pistas para que o amigo dele descobrisse onde ele estava. Só que aí onde tá? Por que ele deixaria essas pistas pro amigo dele? Exatamente. O amigo dele passava pela mesma coisa que a bruxa também passava. As pessoas que se aproximavam dele também sofriam acidentes, também passavam por situações diversas, entre muitas outras coisas que aconteciam nos ambientes onde ele ficava. Lee Dong-jin, como um amigo maravilhoso, decidiu que iria descobrir qual era esse problema, não só pela mulher que ele estava apaixonado, como também pelo seu melhor amigo de universidade. No fim das contas, ele descobriu que a variável é muito interessante e é algo que a gente já sabia, a gente só não tinha prestado atenção. Ele decidiu que ia sumir e foi para aquele país que ela tanto sonhava em ir. Ele quis dar um tempo para ela poder entender sobre os seus sentimentos e poder saber se gostava dele, se não gostava dele. Ele passou um tempo lá e quando ela decidiu, né, que ela descobriu todo o processo, então ela conseguiu entender que ele tinha ido para lá. Pasmem, ele se declarou para ela, pá, logo de cara, eu te amo. E eu, uau! Eles mal trocaram palavras e ele já disse que amava ela. Exatamente isso que ele fez. E mesmo com medo, mesmo achando que poderia morrer, mesmo sabendo que quem se declara morre, ele correu esse risco e o melhor está por vir, gente. Ela também amava ele. Ela disse que o amava. Foi aí que ele descobriu a variável. A variável nada mais era do que estar perto. O problema não é que os rapazes se apaixonavam por ela e morriam. O problema é que eles se apaixonavam por ela e fugiam. Eles não ficavam com ela, eles não davam a oportunidade dela conversar com eles, dela poder ter algo a mais, e isso fazia com que eles viessem a sofrer outras coisas. Então a variável era essa, não é que ela se apaixonasse e a pessoa também fosse apaixonada por ela. A variável é que quem se apaixonasse por ela teria que ficar com ela, e só assim a pessoa seria poupada. Eu achei um dorama muito inspirador, porque traz muito sobre aquela necessidade do amor incondicional, de quando você faz qualquer coisa pela outra pessoa e de quando você busca por aquela outra pessoa. E aí eu pensei muito naquelas situações de romances de pessoas que muitas vezes abandonam o parceiro por estarem doentes ou
porque descobrem algo que, em muitas situações, na sociedade dele ou no pensamento dele, não daria certo por causa da família ou porque a outra pessoa já tem um filho, entre muitas outras coisas. Esse dorama me fez muito avaliar sobre o quão é importante um relacionamento e o quão a gente está disposto a se entregar por esse relacionamento a modo de forma que os nossos medos estejam tomando conta de tudo e de forma que a gente não saiba se realmente aquilo é o certo, mas se entregar completamente sem pensar no amanhã. Esse dorama me deixou aquele gostinho de que realmente um amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por aquilo que você realmente deseja. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar seu like, de comentar, me digam o que vocês acharam desse dorama, se vocês acham que poderia ter sido diferente. Vocês gostaram do final? Eu particularmente amei, principalmente porque de bônus a gente teve um casal secundário, né? De bônus, o melhor amigo dele terminou ficando com a melhor amiga dela e que no fim das contas a gente teve um segundo casal que também deu certo e que floriu mais ainda esse dorama tão maravilhoso. Fiquem com Deus. Eu gostei muito de estar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.